Estamos começando mais um teste de viagem aqui no canal GT Autos e o carro de hoje é Zeekr 001 Flagship, essa perua 100% elétrica da marca chinesa, que vai passar pelo nosso teste de São Bernardo do Campo até Jundiaí. Então a gente vai pegar a estrada com esse carro para conferir, por exemplo, como que é a autonomia rodoviária, como fica a suspensão, que é adaptativa, tanto na altura quanto na rigidez dos amortecedores. A gente vai falar também de isolamento acústico, de preço, testar, lógico, o desempenho, enfim, lógico, tem várias assistências à condução, a gente vai falar num vídeo dedicado a isso, para que a gente possa explorar cada detalhe com mais calma. Já deixei até a porta aqui aberta para a gente conferir um pouquinho do interior e a gente vai então agora lá para a estrada testar na prática. Pessoal, como a gente tem muita coisa para comentar nesse carro aqui, eu vou fazer hoje um pouco diferente. Eu começo o nosso vídeo lá na rodovia dos Bandeirantes. Hoje eu vou começar aqui um pouco antes dela, mas fiquem tranquilos porque a média de consumo mesmo a gente vai resetar no mesmo ponto de sempre, tá? Então isso não vai mudar. Vamos falar primeiro de conjunto mecânico, como eu sempre faço. Não é tão mecânico, vocês já sabem, né? O carro elétrico, enfim. A gente tem aqui dois motores elétricos. Infelizmente, até o momento, a gente pediu essa informação para a Zeekr, mas a marca não nos informou qual a potência individual de cada motor, mas ela diz para nós que juntos eles rendem 544 cavalos, eles arredondam para 70 kg de torque, mas na verdade é 69,9 kgfm. Lógico, a gente tem aqui como se fosse uma transmissão automática, né? Por ser um carro elétrico, ele não tem marchas, apesar do Porsche Taycan ter duas relações de marcha, aqui é uma só. A questão é, esse carro tem tração AWD, All-Wheel Drive, ou seja, nas quatro rodas. E ela funciona, pelo que eu entendi, sob demanda, porém ela é prioritariamente traseira. Significa que principalmente no modo Comfort, por exemplo, como estamos agora, ou no modo Eco, ela vai ficar com tração nas rodas traseiras, mas se detectar necessidade, vai então colocar tração nas rodas da frente também. Ele faz isso, né, colocando só na traseira para economizar combustível, né? Não tem porque você ficar andando ali com tração nas quatro sem ter necessidade. Agora eu já falo para vocês sobre bateria. Aqui a gente tem baterias de 100 kWh do tipo NMC, ou seja, níquel, manganês, cobalto, ou NCM, enfim, é a mesma coisa, tá? A marca também não informou, eu tenho que evitar falar o nome Zeekr, porque às vezes ele acaba acionando ali o comando de voz. Mas a marca ainda não nos confirmou se essa é a capacidade nominal ou utilizável da bateria. Imagino que seja nominal, tá, pessoal? Agora, como que se faz a recarga de um carro 100% elétrico? Vocês já devem imaginar que é na tomada, né? Você conecta o carro num carregador, mas não é somente dessa forma. Você, claro, vai precisar, você vai depender da tomada para ter uma recarga um pouco mais rápida. Mas existe a frenagem regenerativa, como eu sempre explico para vocês, que funciona da seguinte forma: tá pisando no freio, ou em alguns carros, né, dependendo se tiver níveis de regeneração de energia, acho que tivemos agora o alerta de colisão traseira que eu falei no vídeo de assistências à condução, mas enfim. Pisando no freio ou tirando o pé do acelerador, se a regeneração de energia estiver ativada, tem carros que desativam, ele vai então inverter a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética de movimento em energia elétrica. Assim você consegue recuperar um pouco daquilo que você gastou e então ser mais econômico. Não dá, claro, para você fazer uma recarga da bateria, mas ele recupera um pouco da energia, então de certa forma é uma recarga. Mas lógico, né, você precisa realmente da tomada, como eu disse. Já que esse não é um carro híbrido, né, ele não tem um motor a combustão para gerar energia para as baterias. É só um motor 100% elétrico. Agora sim, nós estamos chegando no nosso ponto de sempre, onde começamos o teste de consumo e o de estrada de fato, né? Estou resetando o nosso trip secundário, que é o de condução, e estamos começando aqui, ó, com 88% de bateria esse nosso trajeto. A autonomia está projetada em 413 km, mas é normal que ela vá se alterando, que ela é dinâmica, né? Então, com base no consumo, ele vai mudando automaticamente. Você pode tirar do modo dinâmico também pela central multimídia, se você preferir. E a gente vai, só para título de curiosidade, fazer as contas manuais de acordo com o percentual de bateria, né? Então, ó, já baixou para 87%, por exemplo.
Então, chegando lá no pedágio, a gente vê qual foi o consumo que o painel informou pra gente e também faz esse cálculo manual, só para ter uma noção. Não que esse cálculo manual seja exato, porque ele não mostra, por exemplo, se estava 88,2%, 88,9% e etc. Mas já que eu citei o nível de bateria, eu vou retomar aqui rapidinho o assunto da frenagem regenerativa, né? Você pegando, por exemplo, uma descida de serra muito grande, você vai chegar lá no destino com mais bateria do que quando você começou. Se você pegar subindo a serra, aí você tá ferrado, meu amigo, porque aí vai realmente gastar muita energia, tá, pessoal? O elétrico é bem sensível a isso. Ele também é sensível ao ar-condicionado, que nesse caso aqui está ligado, mas no modo eco. Vamos inclusive colocar o carro no modo eco, que ele já abaixa um pouquinho a suspensão, que daqui a pouco eu falo para vocês, e deixa o acelerador e tudo mais um pouco menos sensível, né? Agora, o que é importante ressaltar sobre a frenagem regenerativa é que esse carro tem a função One Pedal, que, como o próprio nome diz, você praticamente dirige utilizando somente o pedal do acelerador. O do freio você quase não vai usar, porque ele vai intensificar essa frenagem regenerativa, então aliviando o pé do acelerador ele já vai frear bastante. Eu não gosto, deixei isso desativado justamente por frear até demais. E não necessariamente isso deixa o carro mais econômico, tá, pessoal? Porque quando você pisa no freio, ele também faz o efeito de recuperar energia, de regenerar. Ou seja, é só um estilo de condução que muda, tá? Não necessariamente ele será mais econômico. Na estrada, talvez você seja até mais gastão, porque em altas velocidades é bom que você tenha o carro um pouco mais livre, né? Para ele ir andando assim, sem perder velocidade, sem que você precise acelerar. O One Pedal você vai ter que acelerar para compensar essa frenagem que ele está fazendo. Por isso que eu não gosto de deixá-lo ligado. Inclusive, a gente tem também modos de regeneração de energia. Quando a gente vem aqui em condução, ó, nível de regeneração de energia, o padrão e o alto. Eu deixei no padrão também. Agora, falando de outros dois pontos muito importantes sobre este carro, aliás, sobre todos os carros que passam aqui pelo canal, é o preço, porque infelizmente todos estão muito altos aqui no Brasil, e também o isolamento acústico, que eu já falo logo em seguida para vocês. Primeiro, o valor. Esse carro aqui a gente está testando na versão Flagship, que é a mais completa, inclusive a única que tem esse laranja como opção de pintura externa. Nessa versão é o mesmo conjunto mecânico, tração WD, que eu já falei para vocês, R$542 mil nessa Flagship, que é a mais completa, logicamente. Agora, falando sobre isolamento acústico, eu acho ele realmente bastante bom. Pelo preço do carro, poderia filtrar um pouquinho mais os barulhos de vento, acredito eu, por ser mais de $500 mil. Mas ainda assim é muito bom o isolamento acústico, tá? Não tem como dizer o contrário. Principalmente na cidade, porque você tem menos o barulho de vento, você escuta pouca coisa do ambiente externo. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, peço, por favor, acho que eu mereço, né, que você deixe o seu like aqui embaixo e arrasta também o comentário aqui pro lado para hypar o vídeo. Também é de graça, ajuda muito a gente, essencial para a gente continuar trazendo conteúdos tão completos para vocês. Falando agora para vocês sobre suspensão e direção. Ambos possuem aqui ajustes variáveis. Então estamos aqui no modo Eco, ele vai programar o carro de uma certa forma. Então, como eu disse, ele inclusive já abaixou a suspensão para facilitar na questão aerodinâmica e deixar o carro mais econômico. Você pode também mexer na rigidez dos amortecedores. Eu percebi, inclusive, que quando você está no modo confortável e muda para o Eco, o amortecedor ele fica um pouco mais rígido. Mas para a gente conferir individualmente como isso funciona em cada modo, eu vou deixar aqui, ó. Eu coloquei no individual e estava configurado para o mais confortável. Eu já percebi que o carro ficou realmente mais macio. Então vamos mexer aqui algumas coisas, ó. A propulsão vou deixar no Eco. A suspensão queria deixar no muito baixo, mas eu não consegui ativar. Não sei se a partir de uma certa velocidade, enfim. Então deixa ela no baixo mesmo. E aqui o CCD, que é a rigidez dos amortecedores, né? Então a gente percebe que aqui no conforto ele dá uma pequena flutuadinha, mas aquela flutuadinha não exagerada, é gostosa. Então quando você passa por um desnível, ele dá uma pequena balançadinha, ele é mais realmente macio, mais estilo carro americano, sabe? Ó, até nessas pequenas ondulações a gente percebe ele dá uma balançadinha, mas nada exagerado, é gostoso. Agora vamos colocar, por exemplo, no padrão, vamos ver se muda alguma coisa. Pessoal, quero só alertar para vocês que pegamos um pequeno trecho ali onde tinha um acidente, então a gente teve que diminuir bastante a velocidade e isso interfere um pouco na nossa média, tá? Mas nada assim muito grave.
Enfim, vamos pegar uma parte com um pouco mais de desníveis aqui pra gente falar de novo sobre a suspensão. Tá no modo padrão agora. E a gente percebe que realmente fica um pouquinho mais rígida, mas a diferença é pouca. A questão é que você vai sentir menos aquela flutuação que eu comentei pra vocês, ó. Aqui tem um desnível bem importante, ó. Realmente, sente bem menos, tá? Vamos colocar agora os amortecedores, aliás, aqui, ó, no modo Sport, tá? Que agora fica bem mais rígido. A gente já consegue notar bem rapidamente que o carro vibra muito mais. Então qualquer pequena ondulação você já sente aqui dentro. Ele filtra menos as irregularidades do solo. Isso é ótimo para quem quer fazer realmente uma condução mais esportiva. Quem, por exemplo, quer abusar mais nas curvas, deixa o carro muito mais dinâmico, até se você quiser usar em pista, por exemplo. Mas quando a gente passa nos desníveis, ó, fica nítido o quanto ele é mais, digamos que desconfortável. Não chega a ser exatamente duro aqui na estrada. Claro, aqui a gente tem um piso mais liso, né? Mas você sente sim bastante essa diferença. Vamos trocar agora o modo de direção. Você pode até mudar os freios, tá? O freio se coloca normal, mais esportivo também. A direção ela tá no padrão. Ela já fica um pouco mais rígida porque ela é elétrica progressiva, então na estrada, logicamente, você aumenta a velocidade, então ela vai enrijecendo. Mas vamos colocar aqui no confortável, ó. E a gente percebe que ela fica um pouquinho mais macia, mas na estrada não muda muito. Justamente por conta do que eu falei pra vocês, que é a velocidade mais alta, né? Vamos colocar agora em Sport. Vamos ver se ela fica mais rígida. Olha, sinceramente não percebi muita diferença não, viu? Talvez ela aponte um pouco mais rápido, ó. Vamos ver, ó. Tá apontando bem rapidinho, né? Uma direção bem direta. Agora vamos ver se a gente voltar aqui pro modo confortável. Vamos ver. Sinceramente, me parece a mesma coisa, tá? Deve mudar um pouco mais em baixas velocidades, mas de qualquer forma vamos deixar aqui no confortável. Vamos falar agora sobre o consumo e autonomia para vocês. Eu destaco que o Inmetro informa pra gente 426 km com uma carga completa da bateria. E antes de falar do nosso consumo, a nossa autonomia aqui, eu destaco que esse carro pesa 2.353 kg, quase 2 toneladas e 400, né? Um pouco mais pesado que eu. Realmente é bastante coisa, hein? Não dá pra dizer que é um carro leve, não. Pelo porte, eu achei um peso ok. A gente tem carros até mais pesados que ele, mas ainda assim é um peso bastante alto. Vamos fazer as contas agora para o nosso consumo. Eu não vou conseguir fazer aqui em tempo real, porque logicamente, né, pessoal, tô dirigindo o carro. Mas eu vou falar para vocês como ficou o consumo, e aí eu coloco aí na tela para vocês o resultado dessa conta para descobrir a autonomia. Foram aqui 23,7 km rodados em 15 minutos. Foram 90 km por hora de velocidade média. Ele só mostra isso pela multimídia, tá? A velocidade média. E o consumo, ó, 16,8 kWh a cada 100 km. Tendo uma bateria de 100 kWh, tá aparecendo aí na tela para vocês o quanto daria de autonomia, considerando esse consumo, né? Se ele fizesse sempre esse consumo. Também estamos fazendo as contas manuais, porque chegamos aqui com 84% de bateria. Só para um efeito de curiosidade, tá? O quanto daria de autonomia, considerando o percentual da bateria, né? O quanto a gente começou e quanto chegamos agora. Vamos lá para o nosso teste de desempenho, pessoal. Vou programar aqui em 30 por hora, já coloquei no Sport, tá? 30 por hora, pé no fundo. Eita, como isso é legal, 120 já. Nossa senhora, não deu tempo de falar nada. Meu Deus do céu, isso é muito rápido. Meu, isso aqui é legal pra você assustar sua mãe, sua madrasta, sua avó. Colocar sua avó dentro do carro e acelerar sem falar nada deve ser bem divertido. Só não vai matar a véia, pelo amor de Deus. Mas ó, 100 por hora. Vamos fazer uma pequena acelerada, ó. E já tava em 120 praticamente. Aqui tem radar, então não dá pra acelerar muito não. Mas meu Deus, é muito rápido, ó. 100 por hora de novo. Pé no fundo. 120. Meu Deus, ele passou de 130 já. É rápido demais, 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 demais. E o elétrico, ele tem praticamente um torque instantâneo, o que significa que em baixas velocidades você sente mais aquele punch. Se você fizer uma aceleração de 10 km por hora, por exemplo, até 100, até 120, ou até fazer um launch control, sair de 0 a 100, ele é muito rápido. Tanto que a Zeekr fala em 3,8 segundos de 0 a 100 para esse carro com velocidade máxima de 200 km por hora. Para um carro elétrico, 200 km por hora é uma velocidade muito grande, tá?
para preservar as baterias, ele acaba reduzindo, né? Vamos fazer uma aceleração de 90, ó, tá na subidinha, 90, pé no fundo, 100, 110, 120, quase 130. Não dá tempo de falar, é rápido demais. Gente, que diversão isso aqui, ó, 100 por hora, pé no fundo, 120, já passou de 130. Nossa senhora. E a gente percebe claramente que no modo esporte, quanto a suspensão fica mais rígida. Parece que agora a direção ficou um pouquinho mais pesada também. Quando eu coloquei lá individualmente, parece que não mudou muita coisa. Agora dá pra perceber que mudou. E a suspensão também. Além de mudar quando você coloca ali no individual, parece que quando você coloca no modo esporte já pré-programado, ela fica ainda mais rígida. É impressão minha, tá? Você percebe bastante, o carro fica realmente bem dinâmico. Aqui foi o assistente de permanência em faixa que acusou, tá, pessoal? Vamos fazer mais uma aceleração porque isso é muito legal. 100 por hora, vamos lá, ó. Pé no fundo. 120. Quase 130. Ai, eu vou ficar muito triste em ter que devolver esse carro, viu? Que delícia, que delícia. Então, sinceramente, você pode ter certeza absoluta que você não vai passar sufoco com esse carro, mesmo se ele tiver com 5 pessoas, muita bagagem. Se você estiver puxando alguma coisa, pode fazer o que você quiser. Aqui tem potência, tem torque, realmente deixa o carro muito ágil e muito rápido. Muito legal. Vamos fazer uma última vez, vai? Só mais uma, prometo. Tudo bem que aqui é mais uma descidinha, mas 100 por hora, pé no fundo, 120. E lógico que na avaliação completa a gente vai fazer também um 0 a 100 com esse carro, tá? Pra mostrar pra vocês, partindo do zero, como ele é insano. Realmente, muito legal. É difícil ter maturidade, viu, andando com ele aqui. Eu até esqueci de falar pra vocês que a gente tem aqui no painel de instrumentos, tem muita coisa pra falar desse carro, né? Um indicador de energia, como praticamente todo carro elétrico possui. Então você vê ali o quanto você está gastando ou regenerando. Só que pelo menos no painel ele não mostra o consumo em quilowatt. Ele só mostra ali em potenciômetro. Então você vê por barrinhas o quanto você está gastando ou recuperando energia. Acho que poderia mostrar já um número também em quilowatt, ficaria mais legal. E aqui você tem, ó, na central multimídia, aliás, lógico, algumas coisas aqui da bateria. Então nesse ponto aqui estamos recuperando, você pode ver que está verde, né? Vou pisar, ó, ele está cinza. Então, ok, você tem uma certa animação aqui para indicar como que é como que tá o funcionamento do carro e também a autonomia. Em viagens estatísticas, você tem um histórico de consumo, mais os 2 trips que você pode resetar. Já é melhor do que os Volvo, que tem um trip só. Como de costume, a GoPro superaqueceu de novo, né, em um dia quente. Mas vamos conferir agora como que ficou a média total do percurso de estrada, considerando as aceleradas que a gente deu. E a gente percebe que na viagem 2 aqui, que ele mostra a distância de condução, foram 35,8 km em 24 minutos e um consumo muito bom ainda de 16,5 kWh a cada 100 km. Tudo bem que a gente foi recuperando aqui um pouco, né, nessa descida, né, nessa frenagem, mas considerando que a gente acelerou nesse trecho, olha, realmente um consumo muito bom, um consumo de carros bem menores. Gostei bastante, isso com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. E a velocidade média foi de 85 km por hora. Como eu estava dizendo antes da GoPro nos interromper, ele mostra aqui também nesses dados de viagem, enquanto eu vou falando essas questões aqui, tá aparecendo para vocês a autonomia também, em relação a nossas contas manuais, né? Chegamos aqui agora com 82% de bateria, enfim. Eu não posso fazer conta agora, mas está aparecendo tudo aí na tela para vocês. Ele mostra aqui qual foi o consumo em quilowatt. Então, por exemplo, desde que a gente resetou lá no começo de estrada, a gente gastou 6 kWh. E ele mostra que desses 6, 5,9 kWh foram em movimento e somente 0,1 foram com o carro parado. Justamente ali quando a gente parou no pedágio, né? Porque na estrada você praticamente não para nenhuma vez. Muito melhor do que os Volvo, por exemplo, que só tem um trip de consumo resetável e ele é super simples. Se eu não me engano, ele não mostra nem a velocidade média. E aqui a gente tem também, ó, distribuição de energia. Ó, porcentagem de energia usada por cada sistema. Então você vê que 95,1% foi de condução, 3,2% foi do sistema 12 volts, que eu estava carregando o celular, 0,1% ele fala que foi outro, 0 no controle de temperatura da bateria, né, porque às vezes ele aciona para refrigerar a bateria, aqui não precisou, e 1,6% foi do ar-condicionado.
muito legal ter todas essas estatísticas pra gente. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre a Zeekr 001 Flagship é que esse carro é simplesmente fantástico. Realmente, isso aqui é muito bom de dirigir. Isso é raro para os modelos chineses, mas temos sim um carro muito prazeroso nesse sentido, uma excelente posição de dirigir, suspensão adaptativa, tanto ao amortecedor quanto à altura em si da suspensão, então realmente é um carro fenomenal. A gente tem aqui então um quase modelo ideal para viajar, porque ele é elétrico. Vocês viram que a autonomia é bem grande, realmente já é uma autonomia muito interessante para um carro elétrico. Se você tiver que fazer uma parada rápida, uma única parada durante a viagem, já tá ok, só se planejar um pouco melhor, né? Então até para viajar, esse é um dos melhores elétricos que a gente possui. Se ele fosse híbrido, seria realmente perfeito, porque aí você teria uma autonomia ainda maior sem ter que perder tempo carregando em alguma tomada por aí. Sistema de som assinado pela Yamaha, confesso que poderia ser um pouquinho melhor pelo preço do carro, mas ainda assim é bastante bom. Suspensão, direção, isolamento acústico, o desempenho é fantástico, então realmente não tem muito o que criticar nesse carro. Tem algumas coisas, a gente vai falar melhor na avaliação completa, mas viajar com ele realmente é sensacional. Pessoal, como está prestes a escurecer, para poupar tempo eu não vou ficar fazendo muitas contas aqui em relação à autonomia. Mas de novo, vou considerar ali o trajeto inteiro agora de São Bernardo do Campo até Jundiaí e vou então colocar na tela para vocês qual que foi o resultado de autonomia. Então a gente vê aqui no nosso trip de viagem, que foi o que a gente resetou lá no começo do percurso, que foram 76,7 km rodados em 1 hora e 33 minutos, tá? Que eu manobrei o carro aqui, ele foi para 1 hora e 34. O consumo foi de 16,2 kWh a cada 100 km. E a velocidade média, aqui tá falando 48, mas estava 49 assim que a gente chegou. E olha que legal, ele fala até mesmo quando você começou o trip, ó, o horário e a data. E ele diz que em todo o percurso a gente gastou 12,8 kWh, sendo 12,4 em movimento e somente 0,4 de forma estática, com o carro parado. Também mostro aqui para vocês o que eu anotei. Ó. A gente saiu de lá de São Bernardo com 93% e 431 km de autonomia e chegamos aqui com 81% e 395 de autonomia. Com base então nesses dados aqui, que a gente saiu com 93, chegamos com 81, eu coloco aí na tela para vocês então qual que seria a autonomia considerando esse consumo, digamos que manual. E depois que eu dou a minha opinião sobre o carro testado, chegou a hora de vocês opinarem, né? O que vocês acharam da Zeekr 001 nessa versão Flagship? Vocês viram que eu realmente tô apaixonado por esse carro, né? Difícil não ficar. Mas comenta aqui o que vocês acharam, inclusive, da autonomia que a gente apresentou para vocês, as várias autonomias, né, ao longo desse vídeo. E se você ainda não fez isso, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.